Olá, pessoal. Hoje, se você está conseguindo ver eu conversar contigo, é porque alguém, em algum lugar do mundo, ligou o cabinho de uma maneira certa e configurou um IP e porta da maneira correta. Então, você está conseguindo me ver. Vamos falar hoje, gente, sobre conectividade. E a gente tem um convidado aqui que é especialista nisso, né? João? Boa tarde, pessoal. Eu sou o João Pelissari, diretor da PLSS Soluções. E se você quiser saber, então, afinal de contas, o que é um IP e para que serve uma porta, fique com a gente até o final, que você vai descobrir. Boa. Ronald também está participando com a gente, né, Ronald? A gente já veio conversando sobre isso há algum tempo, né? Uma conversa mais descontraída, mas que eu acho que é de extrema importância a gente estar debatendo, porque como o suporte sofre com isso, hein? O nosso suporte sofre com isso. Eu costumo, toda vez que a gente tem reunião com o fabricante, seja ele qual for, você me diz, viu, antes do teu suporte ser acionado, o meu já foi. Né? Então, assim, a câmera não funcionou, ele não vai ligar para a Intelbras, lá saiu para Hikvision, para Darro, ele vai ligar para o meu suporte Deu primeiro. problema no Iris! É o problema no Iris, é o problema no VMS, é o problema na tua nuvem, é sempre o meu problema. Eu adoro, porque é sempre o meu problema, e o nosso pessoal luta pra caramba para ter contato com todas as tecnologias e tentar ajudar o cliente a resolver. Mas muitas vezes, Jonas, não é aquela história, eu não vou lavar a mão e dizer não é problema meu. É uma questão cultural. Eu venho falando já, acho que mais de 10 anos, nos encontros que a gente participa com as empresas de segurança, que segurança eletrônica não é mais ligar dois fiozinhos. Tá? É uma empresa de tecnologia. Ela usa sistemas de última geração, ela usa equipamentos de última geração, equipamentos muitas vezes caríssimos. Aí, a gente sabe, por exemplo, nós estamos testando um sistema agora de transmissão veicular, né, para motoristas e tal. Cara, o equipamento custa R$6.000 cada um. Né? Você vai pegar uma câmera de VCA, de LPR, uma que faça visão noturna, você está falando de um equipamento de R$9.500. Legal, né? E aí você vai botar isso na mão de um técnico preparado, que não sabe o que é um IP e uma porta. E aí começa a nossa confusão, né? É isso. Então, João, IP e porta são endereços, né? Isso mesmo. De uma maneira mais simples para entender, o que seria isso? Bom, vamos lá. A gente tem, primeira coisa, Jonas, a gente tem dois tipos de IP. Um IP que é de dentro da rede, que vai funcionar assim, dentro da minha empresa, depois do modem, e um IP que vai ser o IP que a gente fala que é o IP real, que é o IP que está lá para a internet, né? Então a gente precisa primeiro entender essa diferença de IP público e IP privado, tá? Mas basicamente IP é um endereço único na internet. Então ele identifica que aquele computador, que aquela câmera tem um endereço X. Então lá é 10.0.0.1. Vai ser de uma câmera em específico, né? E cada IP pode ter inúmeras portas. Então, ou seja, para cada IP eu posso entrar por várias entradinhas. Posso entrar pela entradinha número 1, ou seja, pela porta 1, pela porta 2, pela porta 10.000, pela porta 33.333. Então, cada IP pode ter até 64.000 portas aí, para não ficar muito confuso. Se eu for trazer para um endereço, seria a minha rua, Exato. O número da minha casa, e eu posso entrar pela porta, pelo portão. Se eu for ladrão, posso entrar pela janela. Perfeito. Vamos melhorar Excelente. isso, o teu condomínio que você mora, Jonas. São Tá? 352 Os lá, apartamentos. Mas ele tem. endereço. Na porta, ele tem o endereço lá no portão, tá lá, rua tal, número 57. Esse é o teu IP público. Lá dentro, cada apartamento tem uma portinha. Vamos dizer assim, tá? Tem um número de uma portinha para entrar. E para existir uma comunicação entre sistemas, acesso, a gente precisa disso. É que eu acho que para o usuário final é extremamente transparente isso, então ele não sabe toda a complexidade que tem em você configurar adequadamente uma coisa para que chegue com qualidade, com rapidez, né? Passe por menos locais possíveis para que seja rápida a conexão. Quem está com o celular agora, provavelmente assistindo, ou no computador, só bateu youtube.com e beleza, tá funcionando, né? Ele não tem a né? menor ideia que o próprio YouTube tem, em muitas operadoras, servidores de replicação que estão com o videozinho armazenado para não precisar chegar no servidor principal do YouTube. Facebook é assim, o Google faz Netflix, isso. Qualquer assim, provedor de internet hoje, se for ver lá, tem uma maquininha amarela do Google, tem a Netflix foi lá e contratou um espaço no rack para botar um servidor, que o provedor nem mexe, mas porque fazia o que a gente chama de cachê, para replicar essa informação. Exato. Mas sabe, Ronald, eu estava escutando você falar no começo, né, das empresas de alarme, da evolução que não é mais ligar dois fiozinhos. E eu não tenho tanto tempo nesse mercado quanto vocês. Acho que ninguém tem. Mas que nem o Ronald, não. Mas eu acompanho há um bom tempo, né?
Então, realmente, quando eu comecei lá atrás a cuidar dos computadores das empresas de monitoramento e segurança, era algo muito diferente. Porque a gente tinha o quê? A gente tinha 2 ou 4 linhas telefônicas que chegavam e elas ligavam numa receptora. Essa receptora tinha um cabinho serial que ligava no computador e esse era o computador do operador que ele monitorava. A gente não tinha rede, não tinha GPRS, câmera, não se falava em câmera. Malemate a câmera digital, então quem dirá um DVR, né, nas empresas? Então, monitoramento de alarme era uma coisa realmente muito simples. Era ligar alguns fiozinhos e estava funcionando. E a tecnologia, ela veio com a missão de descomplicar as coisas, né? Então, pode ver, hoje se você for no mercado e comprar uma câmera sem fio, você põe na tua casa, na Wi-Fi, Liga. Pelo aplicativo você acessa e você não está nem aí. Qual é o IP, qual é a porta, enfim, você só tem que escanear um QR Code. Então, para tecnologias que são de usos domésticos, né, ou de uso pessoal, realmente o TI ele simplificou muito. Agora, quando a gente leva isso para uma empresa de monitoramento de alarme, de segurança... Se espera um serviço profissional, eu não posso querer que o instalador haja que nem o usuário doméstico. Exatamente. Né? Esse é o ponto, Ronald. Eu estava conversando num evento desse ano ainda com o presidente da Darwa, né? E até perguntei, cara, o que vocês estão fazendo aqui, né? Afinal de contas, né? Por que vocês estão aqui? Ele falou, não, porque a gente tem contratos no Brasil. Eu falei, mas vocês atendem empresas de segurança? Ele falou, não, a gente atende projeto. Nós trabalhamos profissionalmente. Sabe quando você olha assim, a visão... Caramba, a gente não tem... A gente tem parceria com a Hikvision. Volta e meia, quando eu converso com o pessoal da China, né, com os nossos colaboradores de desenvolvimento, da parceria que nós temos... Eu tenho que explicar para eles, viu? Mas aqui no Brasil não é assim. Ele, como não? Como o teu técnico não sabe fazer isso? Ou como assim não tem porta? Como assim não tem? Você não tem um IP fixo aqui, qualquer lugar você tem, não né? tem um link dedicado. Quando não tem um link dedicado. Puta, tem um colega meu que mora no Japão, eu adoro ali, Nixon, fantástico. Cara, o link doméstico do Nixon, há 15 anos já era de gigabit. Nossa, isso é fibra. Ele tinha 1 giga. Em casa. Cara, e aqui eu não consegui uma internet de 100 mega, né? Que absurdo. Acho que isso que o João comentou é muito importante. Esses aparelhos mais simples residencial, ele está suscetível a N coisas de darem problema, invasões, etc. E eu, no monitoramento de segurança, eu não posso correr jamais esse tipo de risco. E outra coisa, por que os fabricantes conseguem fazer com que o equipamento residencial ele funcione automaticamente? Porque é 1, 2, 3, 5 numa casa. Agora, quando você está falando de uma empresa de monitoramento, a gente está falando de 500, 600, 1.000 equipamentos pendurados. Como nós temos clientes, 12 mil. 12 mil. Então, você precisa configurar isso direitinho, senão não vai funcionar. De uma maneira adequada também. E você precisa ter porta. Se você for pensar, cada câmera consome uma porta. Daí você tem um IP restrito, um link que não é dedicado. Você não vai ter portas suficientes para essa informação trafegar. Então, é bem importante para essa estrutura funcionar de forma correta, de forma profissional, que você tenha uma empresa de tecnologia que faça o projeto da tua rede para dimensionar cabeamento, internet, roteador, o famoso microtik, o que vai precisar. Enfim, né? Não é, felizmente ou infelizmente, comprar da Hike e colocar lá no cliente e vai funcionar. Eu acho que é um bom ponto de partida para a gente tentar diferenciar qual que é a diferença entre uma internet doméstica, que eu tenho na minha casa. Tenho 500 mega lá, para uma internet empresarial. O que tem de diferença entre uma e outra? Beleza. Eu vou tentar responder isso de uma forma muito simples e vou fazer uma analogia. Então, aos técnicos de plantão, pode ficar alguma coisinha diferente, né, do conceito real das palavras. Não se preocupe, a gente está acostumado a ser malhado aqui. Então tá bom. Os comentários malévolos sempre acontecem, tá? Mas eu gosto de dizer o seguinte. Quando você tem uma internet dedicada, né, você tem uma estrada com 3 pistas, pavimentada, e que você vai andar com o teu carro à velocidade que você quiser. Mas a estrada é excelente, não tem um buraquinho. Olha, tem até o cara do pedágio passando um paninho ali para não ter nem poeira para o teu carro passar. Isso é um link dedicado. Um link não dedicado ou um link residencial é o seguinte. É uma estradinha do bem governo, mais ou menos, do governo, cheio de buraco e tal.
E os carros que vão à velocidade que você quiser. Você pode até andar rápido, mas o que vai acontecer? Você vai cair num buraco, você vai quebrar uma roda, e isso são os pacotes que vão oscilando. Então, numa internet que ela é residencial, a operadora ela não garante para você a qualidade da troca dessa informação. Numa internet que ela é dedicada, a operadora garante essa troca. E o ponto é o seguinte, lá em casa, o que você vê? Você vê o Netflix, você tem você, a tua esposa, mais teus filhos usando o WhatsApp no celular, ou seja, a comunicação, por mais que quando você faça o speed tester dê 500 mega, dê 1 giga, dê 100 mega... É 100% do tempo isso, mas, né? cara, é de vez em quando. Agora, quando a gente está falando de uma empresa de monitoramento de alarme, monitoramento de segurança, etc., cara, você está usando os 100 mega o tempo inteiro. Os 500 megas o tempo inteiro. Então, se você não tiver uma estrada pedagiada, bonitinha, não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu gosto de fazer essa analogia para explicar a diferença de um link dedicado e de um link normal. É perfeito, porque uma das perguntas nas nossas entrevistas iniciais dos clientes é justamente link de conexão, internet. E a gente pega muita empresa começando as atividades, ou empresas um pouco menores. Ah, não, eu contratei 500 megas, 600, 700 megas, mas o que? Internet e tal, que a gente sabe que é residencial. Então a gente já sabe de antemão que hora ou outra esse cliente vai começar a ter alguns problemas de visualização, imagens, vídeos, até dos próprios... Conexão de alarme, cara. Conexão vai pro alarme. cair direto. E aí, vai dar apitar problema? Onde é que vai ser o problema? No íris? Não, gente, é na conexão. Né? Nós vamos cair aí numa situação bem divertida chamada assim. Uma coisa. Se você assinou residencial, provavelmente você não tem IP fixo. E provavelmente indo por cima IPv6, que é a nova classe de IPs. Já é um baita de um problema. Aí você não botou, e eu vou pedir para o João explicar sobre a história do que é o DNS. Vamos lá. Certo? Que a gente aqui do lado técnico conhece, mas assim, o povo entende o que é o DNS, o que ele faz por você, né? E aí mesmo, eu não tenho IP fixo, mas eu botei lá um no IP. Show de bola. Você tem um DNS. O João vai explicar o DNS. O problema é o seguinte, seu IP trocou e o no IP vai demorar um tempo para perceber isso e atualizar em uns servidores do mundo inteiro. Ou seja, durante aquele tempo, você não vai existir. Ninguém te enxerga. Né? Vai lá, João. Vamos lá. Então, eu quero... Eu vou judiar do Judião. Vamos lá, vai ser ótimo. Eu quero contar bastante, eu quero contar um pouquinho, então, a diferença do IP fixo e do IP não fixo, né? Então, vamos começar por aí. Geralmente, um link residencial, como o Ronald falou, não tem IP fixo. O que quer dizer isso na prática? Aquele númerozinho que me identifica na internet, em qualquer lugar do mundo, quando eu desligo o meu modem da tomada e ligo de volta, ele muda. Mas é só quando eu desligo ele? Não. A operadora geralmente renova o IP a cada 48 horas ou a cada 72, depende da operadora. Então, assim, na prática, o link residencial toda hora vai mudar de IP. Já o link dedicado, não. Quando a operadora instala o modem, ela configura lá, esse IP fixo, que é o único no mundo, sempre vai estar nesse modem aqui. Em resumo, tá? Para uma câmera funcionar, para uma central de alarme funcionar, ela precisa saber qual é o IP. Como é que eu chego nesse lugar? Exato. Se eu tenho um link com IP fixo, esse IP nunca vai mudar. Por mais que aquele modem reinicie, aconteça uma oscilação da internet, ele não muda. Agora, se eu tenho um link residencial usando um DNS, vamos lá, assim, eu configurei que toda vez que muda o IP, eu informo para alguém, que é no IP da vida, qual é meu IP, né? Isso tem um processo que deve demorar de 15, 20, 30 minutos. Nesse processo, a câmera que está mandando informação, ela está mandando para lugar nenhum. E o que acontece muito é assim, caiu, deu uma chuva, oscilou a energia, caiu meu modem. Eu troquei de IP. Daqui a pouco, parou de chover, caiu meu modem, troquei de IP. A central de alarme lá na ponta, ela não sabe para quem mandar. Então, assim, é muito importante você usar uma mescla, né, de IP fixo e configurar o DNS também. Mas, por que configurar o DNS? Porque depois você precisa mudar de IP porque você mudou de endereço. Porque a operadora vai mudar de IP quando você mudar de endereço. Nós já tivemos vários clientes que nós tivemos que ajudar a resolver esse tipo de coisa. E é um pipinão. É uma segurança extra até também, né? Uma redundância. Você imagina o cara ter que reprogramar. Nós ajudamos um grande cliente nosso que mudou de endereço, teve que trocar todas as internets, o João não estava na empresa. Foi quase 2 semanas trabalhando, a equipe inteira, porque nós tivemos que reprogramar 8.000 centrais IP. Eles não tinham configurado DNS nenhuma? Não, era tudo por IP fixo. Eu botei o IP direto no painel de alarme. Show de joia. 8.000 centrais. 8.000 centrais. Mas é bem legal entrar nesse ponto. Nessa situação, quando a gente foi fazer, tá na hora de se botar um DNS? É bem legal. Então, vamos lá.
Primeira coisa, eu preciso ter o IP fixo para que fique estável, para que eu tenha um link de qualidade e para que esse IP não fique trocando. Mas lá na central de alarme ou lá na câmera, eu vou configurar através de um DNS. Para quê? Para que se um dia eu precisar mudar esse IP, eu possa. Tá? Então, você usar o DNS não é ruim, né? Ele é o correto. Mas o ideal é que você use o DNS atrás do IP fixo. Acho que a gente já entrou em vários termos bem técnicos. Essa conversa não tem como não ser técnica, por mais que a gente resuma. E eu acho que isso é o que eu queria passar agora as empresas precisam ter gente qualificada para entender esse tipo de coisa. As empresas quem? Vocês, empresas de segurança. Não adianta ter o sobrinho que sabe mexer e subir canal no YouTube, vídeo. Não adianta o cara que vai só de vez em quando. A gente já falou isso em outras... O neto do meu compadre, por mais que ele saiba lidar no smartphone como ninguém, ele não é o cara. E é bom no Instagram também. Ele é bom no Instagram. E a gente precisa de alguém especializado principalmente em redes, que é onde você mais vai ter problema. Não é o cara que formata o computador, não. É a pessoa que vai configurar justamente DNS, IP, porta, conectividade, microtik, etc. Né? A gente tem uma grande demanda por atendimentos de infraestrutura justamente porque na outra ponta não tem alguém que saiba fazer isso. E muitas vezes até o cara tinha, alguém fez, Jô. Isso é uma coisa que eu fico louco, porque é a história. Eu contratei o Zé Severino lá, show de bola, o cara é inteligente, sabe? Ele fez, deixou tudo funcionando. Ninguém anotou nada. Toda a infraestrutura do cara estava na cabeça do Zé e o Zé depois foi embora. Casou, se mudou, casou e os caras já não tá funcionando. Bom, um dia o modem queima. E aí? E aí ninguém sabe que porta estava direcionada, para que IP, para qual máquina, aonde. Troquei o servidor, não vi que ele estava... Ou seja, vira uma verdadeira salada e o pessoal do suporte perde horas, porque daí a gente vai tentando mapear pelo software. Olha, isso aqui estava nessa porta, mas não era esse IP, então vamos ver para que máquina estava. O senhor tem acesso à senha do roteador? O cara pergunta, o que é roteador? Pronto. E aí acaba que a gente, na maior boa vontade, tenta resolver... E o cliente às vezes fica brabo com a gente, sendo que é uma coisa exclusiva dele. Dentro da rede dele, dentro da empresa dele. É como se desse pau no carro e a gente fosse o culpado por não saber dirigir, por ele não saber dirigir. Na realidade, assim, eu sou culpado porque o meu pessoal não conhece como é que funciona as empresas que combustível você botou dentro do carro. O carro está parado, nós tentamos de tudo para fazer ele funcionar, mas depois de muitas conversas a gente vai descobrir que você achou que esse carro era movido a água. Tá? Já pegou muito caso de empresa que estava bagunçada. O João atende muita empresa de segurança, né? Eu quero te contar isso como um técnico, sabe, Jonas? Que quando muitas vezes a gente pega uma configuração que está metade funcionando, metade não está, caiu os GPRS, mas as câmeras ainda não funcionam, por exemplo. Por telefone você não consegue descobrir. Você tem que ir lá, colocar a mão, entender, ver. É muito difícil você pegar esse tipo de problema remotamente, sem uma documentação adequada ou sem um outro técnico do outro lado da linha, né, que consiga ajudar o software. Isso é muito claro, porque eu falo isso do lado da rede, da infraestrutura. Né? Mas eu quero, se me permite, regredir um pouquinho nesse comentário. Tem um ponto que eu acho bem importante começar a abordar, né, que é o ponto da rede local. Então, muitas empresas, né, têm o costume de... Eu tenho um switch embaixo da mesa do operador. Daí, lá na sala do dono, eu preciso de um computador para ele e para o financeiro. O que ele faz? Ele puxa um cabo de rede lá, junto com os cabos elétricos, e lá ele coloca um segundo switch. O que acontece quando você tem 2, 3, 4, 5 switches na rede? Você gera um fenômeno chamado cascateamento. Então, assim, para começar... Uma empresa de segurança é uma empresa de tecnologia. Já falamos isso. Sim. Então, a primeira coisa que ela tem que ter é um planejamento, é um projeto para cabeamento estruturado. Ou seja, todos os cabinhos deles têm que sair do mesmo rack, ligado num switch, configuradinho, com patch panel. Não dá para ser os cabos xing-ling que eu uso para passar os sensor de alarme. Que a minha mãe às vezes usa para fazer um varal. Não dá para ser esse cabo. Então, tem que ser um cabo de qualidade, porque isso vai impactar na qualidade da comunicação interna da rede dele. De nada adianta a empresa ter um link dedicado lá de 1 GB, pagar uma fortuna para isso, mas quando entra na rede dele, tem 5 switches, tem um monte de cabo, aquela bagunça. Né? Então, acho que o primeiro passo é começar organizando fisicamente a rede. Legal. E aí? Bom, aí você começa a fazer os dimensionamentos. Né? Por exemplo, eu vou rodar o meu software de monitoramento de alarme num servidor local
os meus alarmes vão se comunicar com a minha internet ou vão se comunicar com a nuvem? Então, você tem que saber quais escolhas você vai fazer. As câmeras dos seus clientes vão se comunicar com o IVMS que está na nuvem ou vão se comunicar com alguma solução que eu vou colocar dentro da rede da empresa? Acho que a qualidade do que eu quero exibir, da imagem. Também. Tem que decidir Hoje, isso. os fabricantes todos hoje já têm câmeras... 4K, vamos falar que né? 4K, Full HD. Nossa, que beleza. E aí você tem um problema. Você precisa de banda para isso. Muita banda. Ah, eu vou gravar para o meu cliente, vou fazer gravação remota. Você precisa de espaço. Uma imagem em Full HD, ela tem um tamanho. Uma imagem em HD é outro. E assim, por mais que você faça compressão, cara, isso come. Veja, nós estamos num projeto aí junto com um parceiro nosso de 2.000 câmeras, nós estamos falando de terabytes. Na realidade, quase chega, a conta para fazer os 30 dias que eles queriam dá 12 petabytes que nós vamos usar de informação para gravar. Os caras já investiram um monte em infraestrutura para a gente conseguir botar isso no ar. Mas até em redes menores, né? Pega aí um condomínio com 10, 12, 20 câmeras. Se eu quero imagem Full HD em todas e eu tenho, sei lá, 200 mega de internet, tu não vai aguentar. Vai dar gargalo. Porque isso que é outra coisa também ninguém lembra. Ah, eu coloquei na minha empresa. Eu atendo isso todo dia com a equipe do suporte lá. Então, assim, e você, eu sei que passa isso, porque você já me salvou de algumas, ajudando, dando consultoria em cliente, eu sei disso, né? Já viajou comigo para resolver problema de cliente, né? Já tivemos que viajar para provar para o cliente que o problema não estava na nossa ponta. O João nos salvou, tá? Por isso tenho o maior respeito pelo conhecimento técnico dele. E assim, o cara diz, não, mas aqui eu tenho um link de 3 GB. Não tinha que estar picotando esse sinal. Tá, eu tenho 3 GB e eu estou fazendo um download até 3 GB, sem problema nenhum. Minha internet é corporativa, tá tudo certo. E o condomínio que eu instalei? Pois é, o cara tem uma internet residencial que o síndico botou de 100 mega. Só que ele tem 40 câmeras. Exato. Não vai rodar. Não. Né? Vai dar problema. Ficar engasgando. Isso, vai ter, tá? E ainda por cima os moradores têm acesso pelo Wi-Fi do condomínio direto na câmera. Aí acabou tudo de vez, tá? É isso mesmo. E como resolve isso? Às vezes a gente, puxa, você tem que ter um profissional. Eu estava falando que tem que ter uma empresa. A gente sempre recomenda. Não pega o Severino, não pega um cara... Mas principalmente pega uma empresa, e a gente tem alguns casos que já tivemos encrenca com isso também, João. E isso é uma das coisas que eu respeito na PLSS, porque a gente muitas vezes atua em parceria em algumas empresas de segurança, né? E o que acontecia? O cara contratou uma empresa que até conhece bastante de rede. Uhum. Ela não conhece de alarme, não conhece de câmera, ela não sabe como é que a gente trabalha nessas. E aí os técnicos dizem, não, aqui está tudo em ordem. Não está tudo em ordem para você navegar na internet. Né? Quantas vezes o suporte diz, o senhor tem internet? O cara olha o íconezinho do lado do Windows lá e diz, não, tem internet. Acessa aí para mim. Não, eu estou com aqui página do Google. Página do Google é cacheada. Você vai ver a página do Google sempre que você abrir seu computador, mesmo que não tenha nada. Você pode desligar ele da tomada que não tem problema, ele vai aparecer a página do Google. E aí, entra no UOL ou entra no YouTube. Não está entrando, né? Então, é aí que a gente começa a ver que, assim, eu quero dizer, mas dá para navegar, eu estou lendo meus e-mails. Que é só texto, basicamente, né? Texto. Eu estou vendo, né? Eu tô vendo o site de notícias lá do UOL. Cacheado. É cacheado. E assim, cara, você transmitir uma página web, nós estamos falando de uma página de notícias, está falando de 40K. Tá? 40K, querido, metade de um frame de uma câmera em HD, tá? Em HD comprimido. Se nós for brincar com... Uma câmera manda 26 frames por segundo. Isso se a pessoa não quer colocar 60 frames por segundo ainda, né? Hoje tem equipamento que faz isso. Nós temos leitores de placa de rodovia que eles trabalham até essa velocidade, 60 FPS. 60 imagens por segundo. Isso consome uma banda, né? Sim. Consome um processamento de hardware gigantesco. E muitas vezes, quando as pessoas olham o projeto, não atentam para esses pequenos detalhes que acabam inviabilizando o projeto. O nosso cliente fica infeliz. O cliente dele fica mais infeliz ainda. Por detalhes. Aquela história, comprei uma câmera de R$9.000, botei lá falando pro cara que vai ser fantástico, e o resultado não agrada. E aí, assim, uma perda de investimento, porque eu economizei no cabo de rede. Exato. É mais ou menos ter a Ferrari e andar naquela estrada esburacada. Exatamente. Não adiantou de nada. É tudo um equilíbrio, gente. Então, assim, para você dimensionar uma rede, ao meu ver, temos que entender o que queremos fazer. Então, uma vez, né, a diretoria da empresa avisando assim, nós vamos trabalhar com monitoramento de veículos, vamos trabalhar com monitoramento de imagem, a gente vai trabalhar com GPRS, isso vai se conectar na nuvem ou não. Aí a área de TI, ela consegue dizer, você vai precisar do microtik assim, de um servidor assado, ou você não vai precisar de servidor.
Enfim, vai conseguir dimensionar as máquinas dos operadores, porque quando você tem máquinas, né, estações que puxam imagem, Estão consumindo. não dá para rodar com o computador que era da tua filha. Que agora ela não está mais em casa e você levou lá para o monitoramento. Não vai funcionar. Você precisa de um computador bom, que tenha processamento em vídeo. Então, é importante, né, você encarar essa área de tecnologia como um requisito para o negócio, né? Afinal de contas, você é uma empresa de segurança, né? Não pode parar. O 24/7, né? Quantas vezes a gente fala no suporte lá na madrugada dos meus meninos, a gente tem relato, porque o sistema de helpdesk que armazena tudo, né? E aí você vê se alerta o operador, viu? O seu problema tá com essa comunicação aqui, as portas foram trocadas ou alguma coisa assim, eu preciso que você acione seu TI. Daí ele, cara, nós temos um TI, só que ele não atende de madrugada. Isso é Como é que a terrível, empresa terrível. de monitoramento que trabalha 24/7 não contrata uma empresa de TI que vai trabalhar 24/7 também, que o cara tem essa responsabilidade no contrato? Perfeito. Né? Não, e além de trabalhar com uma empresa que trabalha 24/7, é o caso da PLSS, né? Mas o mais legal é trabalhar com uma empresa que está preocupada em não atender o telefone fora do horário, assim como vocês. Então a gente quer deixar Redondo, a coisa né? funcionando, porque, pô, é muito ruim quando um operador liga de madrugada pedindo alguma coisa, porque assim, lá na ponta pode ser um cliente sendo assaltado, pode ser um pânico que não chegou, pode ser uma análise de vídeo inteligente que, sei lá, deixou passar alguma coisa. Então tem todo um impacto, né, você deixar uma infraestrutura dessa parar. E nós temos, eu vejo assim, quando a gente começa a analisar, a gente de vez em quando está sendo meio dramático, né, Jonas? Quando a gente grava esses vídeos, o pessoal a gente diz quer assim, chegar a o Ronald assustar, parece não que sei tá matando o mercado, mas assim, nós temos pelo menos um chamado por mês de cliente que perde tudo nos seus servidores por causa de ransomware. Aí você vai descobrir que o cara precisava lá de comunicar um determinado painel IP. Ele abriu a porta. Ele não abriu a porta. Ele desligou o firewall. Ah, ótimo. E redirecionou o modem. Ele fez o que eles chamam de DMZ. Todas as portas para o servidor. Todas as portas vão para o servidor. E é nessa que alguém entra. E alguém entrou, jogou. E daí não tinha backup, né? Não, nunca tem. Tem às vezes o backup. No HD da máquina que estragou. Também. Ele tem o segundo HD também, já vimos isso. Tem o backup, tá no outro HD. Lamento, os dois já foram. Sabe que para evitar esse tipo de problema, a nuvem ajuda muito, né? Porque daí a responsabilidade passa a ser do fornecedor de software. Mas tem os saudosistas e tem algumas aplicações que ainda fazem sentido você ter local. Faz sentido ser local. E aí tem que tomar cuidado. Não dá para redirecionar todas as portas. Não dá para não ter um antivírus pago. Não dá para não ter um sistema de backup. Não dá para você não restaurar o backup de tempos em tempos para ver se está funcionando. Então, é uma série de requisitos que eu super entendo. Voltando ao que eu falei no começo, né? Uma empresa que antes era 4 fiozinhos de alarme, disso, né? ligado a uma porta serial, era diferente, não precisava de nada disso. Mas, em compensação, você precisava de mais tático na rua, você tinha outras coisas que hoje não tem, como tudo. Vai mudando, né? E na área de segurança não é diferente, a tecnologia tem o duro que o empresário, quando ele não é técnico, não tem esse conhecimento, ou uma equipe que forneça essa informação, ele vai achar, é custo, tá caro, vai no mais barato. E não é barato. Esse é o ponto. Quando você vai comparar, por exemplo, um cabo de rede, o Xing Ling, com um Cat 6 lá, enfim, não vou falar marca nenhuma, mas é o triplo do preço. E quando você pega na mão, é teoricamente igual. Né? Então, vou te dar os fiozinhos têm a mesma cor. Mesma cor. Mesma cor. Ó, vou te dar um exemplo. Existem diferenças de HDs. Vamos lá. O HD que você compra para funcionar no teu computador, HD é onde salva as informações. Então, vamos imaginar o HD para salvar as imagens das câmeras. O HD que você compra para o teu computador, ele tem uma especificação que ele vai funcionar. Ele foi projetado para funcionar 8 horas por dia, 5 dias por semana. O que acontece com o DVR, por exemplo? Sem parar. Então, tem um HD específico para o DVR ou para os computadores que vão gravar imagens de monitoramento. Adivinhe? Fisicamente são iguais. Mas esse específico é o dobro do preço. A gente estava conversando hoje, o Nicolas estava mostrando um pouco do Paystore, Storage, e aí ele citou o exemplo de um HD lá, não sei se é da Western, não sei o quê, que é 8 mil reais, 9 mil reais, porque ele funciona sem parar, infinitas gravações, e tem que ser extremamente rápido também. Isso aí. Então, mas fisicamente eles são exatamente iguais. É a mesma caixinha. E sabe o que é o ruim, ou o bom, não sei, Jonas? É que quando você pega um HD que não é indicado, por exemplo, para um DVR ou para um servidor, ele funciona por um tempo.
só que ele vai dar problema na sexta-feira, 3 da manhã. Ele vai começar a fazer travar o servidor no sábado. Porque assim, problema em empresa de segurança nunca acontece às 10 horas da manhã de terça. Não acontece nunca em horário comercial. Nunca em horário comercial. É sempre assim. Isso a gente tem, é sempre no pior horário. Sexta-feira, às 7 horas da noite. Vou perder todas as ativações, né? Assim, domingo às 3 da manhã. Eu sempre, eu e o João já passamos em suporte em determinadas situações. Nós já tivemos que agir. Eu tive que ligar para o João e dizer, João, me ajuda. O cliente não é nem seu, cara, mas pelo amor de Deus, pela nossa parceria, porque você nos atende aqui, eu preciso de uma mão sua, porque lá tá uma confusão que eu não estou conseguindo e nem meus técnicos estão conseguindo se entender. Eu preciso de um cara, tipo, nível hard mais do que nós temos. E o João, graças a Deus, sempre nos atendeu, né, para poder resolver. E muitas vezes acabou fechando o cliente mais tarde por causa disso, porque é o caos, né? Porque daí é o cara nervoso porque ele não está monitorando, ele não está vendo, porque meus táticos estão na rua, eu não sei o que está acontecendo. E muitas vezes, cara, assim, foi uma decisão tonga, por exemplo. O conector que você usou para fazer a tomada não se vai plugar um cabo de rede. O cara comprou o Xing-Ling. Tá? E aquilo vai fazer a rede inteira pipocar. O menino que configurou, essa semana mesmo, nós tivemos uma situação lá, em Londrina, de um cliente, numa rede. Eu não sei que bagunça que o cara fez, mas ele botou 2 modems, os 2 servindo de HCP em redes diferentes. Eu quero dar um exemplo justamente disso. Não faz muitos dias. Deixou a gente quase louco. A gente tem um cliente, não é na área de monitoramento, é um outro negócio, mas ele teve uma ideia muito legal, assim. Ele pegou um roteador da casa dele, esses Wi-Fi, tava ruim o sinal na sala dele, o que ele pensou? Vou levar lá. Cara, vou levar lá, vou plugar no cabo de rede aqui, vai funcionar. Realmente funcionou. Só que existe uma coisa chamada DHCP, que é o que distribui IP na rede. E, em teoria, você só pode ter um DHCP, porque senão dá conflito. Ele tinha 2 DHCPs lá. Só que assim, detalhe, a sala dele é uma sala fechada. E ele colocou esse negócio e saiu viajar. Então ninguém sabia que ele tinha colocado. E aí a gente ficou lá um dia para descobrir o que estava acontecendo com a rede, daí descobriu que tinha 2 HCPs, daí teve que cabo por cabo, não era uma rede pequena, era uma rede de umas 100, 150 máquinas, para descobrir cabo por cabo, putz, esse cabo aqui também tem um DHCP. Daí, seguindo esse cabo, ia para a sala do diretor, daí explicou-se todo. O poder do usuário, né? Novamente atacando, né? Mais um... Porque, na realidade, veja assim, a tecnologia ela parece simples. Veja assim, você ligar um smartphone aqui, escolher, assistir o que você quer, mandar e-mail, é simples. Eu sempre brinco com os meninos lá, João, do desenvolvimento, assim, quando eu chego na frente da empresa, que eu pego o aplicativo do Iris, aperto o botãozinho ali e comando a abertura do nosso portão da Isso garagem, tem que ser simples, cara. É super simples. Ótimo. E eu olho para os meninos e digo assim, cara, nós somos foda. Porque eu sei tudo o que acontece depois que você clicou. Desde o funcionamento do aplicativo, que mandou um sinal, que bateu em outro serviço que foi programado para isso, que está no IP e numa porta certa, que vai encontrar o painel de alarme que vai destravar minha porta. Ele está num IP e numa porta que foi configurada, que passou por toda uma infraestrutura, e aquilo aconteceu em milissegundos, porque minha rede é cuidada, porque tal. Né? Então, tem essa situação. O usuário final, o cliente do nosso cliente, não precisa saber toda essa confusão, ele precisa só saber apertar o botão. Mas a empresa que presta o serviço, que instala a sua câmera, que instala o painel de alarme, ela tem que ter esses cuidados. Porque eu volto a insistir, virou empresa de TI. Total. Se não fosse a questão do monitoramento, vou dizer assim, a empresa do João hoje poderia fazer serviços de monitoramento de alarme, né? Vamos dizer assim, porque teria, de uma certa maneira, não desfazendo os nossos clientes, evidentemente, mas de uma certa maneira, tecnologicamente, mais competência para analisar e fazer um projeto decente para funcionar. Né? Mas em toda área, né, Ronald, que você tem uma mudança de mercado, uma disrupção de alguma coisa, você gera uma baita oportunidade. Então, isso é uma oportunidade para as empresas se reinventarem, porque monitoramento via linha telefônica já quase não temos. Existe. Já dá para dizer muito isso? raro, mas no norte lá. Tem. Os nossos clientes mais antigos ainda têm um legado gigantesco que está sendo convertido para IP. Está sendo convertido, não, ok. Devagarzinho, porque não tem. Até porque daqui a pouco linha digital está matando todos os alarmes na linha telefônica. Então você vai para IP. Mas é um processo. Os clientes mais novos, muita gente, isso que eu vi, assim, largou na frente, vamos dizer assim, a gente falou, o cara não começou como com linha. Não, já começou no IP direto, já botou seu painel, já foi para a câmera IP, não pensou em analógica. Legal. Tem muita gente que já está indo para cima do mercado. Isso quer dizer, vai piorar porque a profusão de sinais é enorme. Aí nós começamos a ter problema da qualidade da operadora telefônica que você tem, né?
aí você tem o problema da ERP no GPRS, você tem o problema do cara não ter... Isso é uma coisa que esses dias... Eu estou com um cliente, não posso, evidentemente, chamar a atenção dele, mas eu sei que ele está assistindo. Né? Mas, assim, 1.500 contas de alarme. Ai, Que legal, cara. Show. A estruturazinha dele está bem montada. Só tem um problema. Ele só tem uma internet. Cadê a redundância? ai. Eu falei, cara, tu tá 1.500 correndo clientes? risco. Passou um caminhão lá na rua de trás, Arrancou arrebentou a sua fibra que estava no poste. Meu amiguinho, você tá fora do ar. Vamos para cloud? Não. Eu quero local porque eu confio no que eu faço. Eu falei, então tá bom. Então fique todo dia, bota umas câmeras para olhar em todos ao redor onde caminha a tua fibra, porque se alguém bater num poste, meu amigo, até a operadora reconstituir isso aí, Alguns você tá dias sem operação. você tá cego. E você não tem redundância. Que é outra coisa, pessoal. Não, eu contratei 2 links com a operadora X. Não, Mas link... é a mesma, né? Não, link de redundância tem que ser operadoras diferentes. É. Mas eu já bem vi diferente. isso. Eu digo, claro que tem que ser. E tem a Starlink também, que está fazendo um papel super legal, não para recebimento de eventos, para IP Isso. fixo, mas para quem está na cloud e precisa só se conectar Acessar, para monitorar, show. é um excelente... né? Agora não é para receber, Não. muito menos para monitorar a câmera. Não, viu? Nós já tivemos um cliente que fez tá. o teste com o Starlink. Eu E vou falou explicar. assim, eu vou botar aqui a Starlink para a gente poder ver as 64 câmeras não vai no dar. meu telão. Não vai rolar. Não O funcionou. senhor Elon Musk não vai deixar, né? Não. É uma baita tecnologia, mas assim, como toda tecnologia, tem que saber, né, para que ela foi desenvolvida, né? Não é o cenário. E é isso que é difícil, vamos dizer assim. Cara, eu juro que se um dia eu tiver a oportunidade de criar uma instituição de ensino, eu acho que eu vou começar a fazer isso, dar cursos assim, o que pode, o que não pode, o que foi testado, o que não foi testado, o que realmente funciona. Porque você vai, né? Lamento dizer, mas distribuidor, fabricante de alarme, de câmera, tal, ele tem que vender, tá? E todo o pessoal de vendas vai propagar as maravilhas do seu equipamento e do que ele é capaz de fazer. E ele é capaz de fazer. Mas é aquela história, o fabricante de veículos, de vez em quando se olha no anúncio lá, diz que este veículo faz até 45 km por litro. Cara, Não fala que é uma descida na bangueira. condições ideais de temperatura e pressão, vamos dizer assim, na reta, sem curva, sem vento. No vácuo, sem gravidade. Isso, Sei lá. mais ou menos assim. Mas faz. Faz. Então, muitas vezes você vai lá e diz, eu queria um negócio aqui, eu queria uma câmera térmica. Não, tem uma câmera aqui barata e tal. A maior parte do mercado é R$6.000, mas essa aqui de 1.200, cara, ela é show de bola, ela faz o mesmo serviço das outras. Igualzinho. Igualzinho, tá? Estou dizendo que por ser mais caro é que ela é melhor, mas aí o cara vai lá e põe. Daí ele começa a descobrir os pequenos problemas que ela tem, né? Com link de transmissão, porque o componente de rede dela não é bom. Ou ele começa a descobrir que ela tem um pequeno problema de superaquecimento e por causa disso sua fonte desliga sozinha. Ou o protocolo de comunicação não é o atual, e daí Também, dobra, triplica, peso, tudo. Você começa... ela não faz compressão IPv... H264. H265. 265 agora. Ela só faz H264, ou nem faz Ferrou. isso. Hã? Ferrou. Começa, exato. Porque não há estudo. É uma coisa que as empresas, assim como nós na TI, por exemplo, quando a gente desenvolve um software, você quando faz... Outro dia nós estávamos discutindo sobre roteadores, né? Perfeito. Cara, tua equipe pesquisa. Saiu um modelo novo, vocês querem entender o que aconteceu, para indicar para o cliente, ó, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, isso aqui funciona, nessa estrutura que nós estamos desenhando, né? Nós na TI, sem brincadeira, a gente faz um monte de pesquisa sobre componentes, sobre softwares que podem nos ajudar. Agora estamos pesquisando sobre IA, tem um monte de modelo de IA que está sendo testado. É um negócio complexo, né? A empresa de segurança não. Ela vai lá e compra equipamento. O distribuidor garante que funciona. Eu acho que a proposta do Iris, que é softwares para profissionais, justamente tem esse apelo que, do outro lado, tem que ter pessoas que se interessem por todos os aspectos dentro da empresa. Para ser profissional, você não adianta, eu sou só bom em monitoramento. Mas e o restante que eu preciso, a estrutura que eu preciso para poder fazer isso com qualidade? Existem ou não existem? Né? Acho que esse papo hoje está muito direcionado a isso. Principalmente para aquela galera assim, o que esses dois aí estão falando é bobagem. Não é bobagem. Sabe? Isso aí eu consigo mais caro, mais barato, etc. Veja que interessante, né? Teve um cliente nosso agora que ele nos contratou pelo seguinte. Ele contratou uma empresa de monitoramento para monitorar as câmeras, etc, etc. Só que assim, a operação dele é uma operação sigilosa, de alto risco e tem várias coisas na rede. Então, o que ele precisou fazer?
Ele precisou fazer uma VLAN, que é uma divisão da rede dele, para conseguir deixar que a empresa de monitoramento só acessasse as câmeras e não todo o resto, né? Então, os próprios clientes, quando a gente está falando de indústrias maiores ou de lojas maiores, vão começar também a exigir um nível técnico maior das empresas de monitoramento. Porque uma operação, por exemplo, de uma indústria, hoje ela é totalmente digital. As máquinas estão ligadas na rede, não é só as câmeras. Então, eles não vão deixar qualquer um colocar qualquer coisa 3 lá. horas paradas numa indústria é um prejuízo absurdo, né? E uma câmera com DHCP ligada errado pode parar uma indústria se não for bem configurada. Tem outras coisas que o pessoal faz, né? Em configuração, né? A gente já viu tantas vezes, o cara vai e instala equipamento padrão. Admin. Admin com a senha do fabricante. 8888. Aham, vambora, tá? E assim vai. E fica. E tá tudo bem. O cliente está vendo essa câmerazinha porque escaneou no QR Code e tá tudo bem. Ótimo. Ninguém tem ideia do que aquilo pode fazer. Aquela portinha aberta, aquela senha aberta que pode fazer. Cara, você pode estar dando acesso ao próprio bandido para ver sua casa. A gente Não, já não teve- é teoria de conspiração, concorrente. A gente já teve vários... hackearam como? Com usuário e senha. Daí não é hack, né? Se a pessoa sabia ter os... Não foi nem tentativa, eu sabia a senha. Isso não é hack, Sabia. né? O cara recebeu Porque acesso. por acaso né? era do fabricante. É, Tá? mesmo. Que é... Então você veja como mudou. Que, vamos dizer assim, eu estou nessa área há quase 40 anos, né? Mas entre gestão operacional, depois fabricante de software e tal. Você imagina em 40 anos, e eu lembro que eu acho que uns 15 anos atrás, eu dei um bate-papo que a gente tem no encontro da BESE com empresários, e você tem 15 minutos para apresentar o Íris. Falei, cara, o Íris não se apresenta em 15 minutos, ele é enorme, tá? Não dá para mostrar tudo em 15 minutos. E aí eu subi no palco e falei, vamos fazer uma retrospectiva do que aconteceu com o alarme desde que vocês começaram. A maior parte dos empresários eram já daqui do Paraná, mas de longa data, né? O que aconteceu? Putz, nós começamos com um fiozinho branco, sensor magnético, central chaveada, né? De repente foi para o digital, vieram as primeiras comunicações por telefone, daqui a pouquinho veio o rádio, depois veio daí, já começou o GPRS, a coisa começou a pegar um volume. As câmeras eram analógicas, não tinham transmissão, era tudo cabo coaxial, agora tem transmissão, naquela época estava começando a proliferação das câmeras IP, mas ainda eram caras, né? Daí eu falei, nossa, que legal, todo mundo viu quanto a gente andou em 15 anos. A lei que governa, que a gente chama, a lei de Moore, que a gente brinca na área Que dobra, né? que dobra, a cada 6 meses dobra de velocidade e cai 50% do preço, ela se aplica também hoje para todo o sistema de segurança. Total. Tá? Barateia e dobra de velocidade, é uma coisa louca. Mais recurso, mais recurso, mais recurso. Bom, falei, legal, 15 anos a gente conseguiu fazer tudo isso. Bom, ninguém montou sua empresa para rodar 15 anos e fechar agora, porque mudou a tecnologia. Então vamos parar e fazer um exercício mental e dizer assim, como é que vai ser nos próximos 15 anos? Isso é o que eu convido, inclusive, quem está nos assistindo agora, realmente, sim. Faz muito sentido. Nos próximos 15 anos, você está abrindo sua empresa hoje, eu já tenho 40 anos de empresa como a nossa, aí 25, né? Mas agora, o que vai ser o seu futuro? Porque está tudo mudando de volta. Qualidade dos sinais, o monitoramento que era feito por sensores, hoje eu tenho painéis de alarme que já estão transmitindo o vídeo, ou até tenho câmeras que estão agindo como painéis de alarme. Estão fazendo detecção de face, detecção de cor de linha. Se você deixar a bolsa em cima da mesa, ela te avisa. Você tem muito recurso. Cara, isso está mudando. E por trás dessa mudança, assim como quando a gente mudou da linha telefônica para o GPRS, já foi um baita de um trauma e uma mudança bem grande, imagina se eu não preparar a minha empresa para os próximos 15 anos. Perfeito. Nós estamos em 2025. Em 2040, você vai estar monitorando o quê? Perfeito. E como você vai estar fazendo? Ainda com aquele servidorzinho jogado no canto da porta, com aquele cabinho de rede pendurado que cai do teto. Ou 100% Wi-Fi? É 100% Wi-Fi. Show de bola. Acho que a única coisa que não vai mudar é essa necessidade de comunicação entre dispositivos, conectividade, porque isso cada vez vai exigir Vai uma piorar cada vez qualidade Tá. absurda. Perfeito. Porque tudo está melhorando. É qualidade de imagem, é software que faz reconhecimento de tudo. E isso exige uma rapidez, uma agilidade de visualização disso, de tomada de decisão por parte do operador também, que eu não posso, um evento que aconteceu agora, aparecer daqui 10 segundos. Tem que ser na hora, real time, né? E se a empresa não se reinveste a cada X tempo nisso, vai acabando
perdendo qualidade, conexão. Então, acho que o que o Ronald citou não adianta eu planejar para os próximos 15 anos. O que eu continuo fazendo a cada X tempos, que nem falou, uma empresa de sucesso não vai durar 15 anos e acabar, né? Então, acho que é muito válido essa observação. É uma reflexão que a gente sempre convida os empresários a fazer, porque você não... Assim, pegar um cliente seu que não seja da área de segurança. Acabei de cruzar aqui, perto do estúdio, aqui, um cliente seu chamado Daniel, Hotel Planalto. Ah, o Hotel Planalto. Né? Certo? Conhecido nosso amigo, né? Muito amigo. Já de... Daniel lida com hotelaria. Melhor hotel da cidade. Tá? Não podemos fazer marketing, tá? Mas quem vier para Ponta Grossa pode saber que eu vou indicar para ele também, né? Certo? Mas assim, Daniel lida com hotelaria. Cara, é hotel, o negócio dele é quarto. Tá? É quarto, coisa no frigobar, cama limpa, chuveiro quente, né? Exato. E estacionamento, né? E estacionamento. É o negócio dele, né? É isso pois aí. é. Por que você está atendendo ele? Cara, porque o cara, a primeira coisa que ele entra no hotel, ele não pergunta nem o quarto, ele pede a senha do Wi-Fi. Começa por aí. Só que assim, o hotel hoje tem uma complexidade gigantesca, porque você tem um check-in online, então você não quer mais chegar no hotel, Jonas, e preencher o papelzinho. Você quer fazer isso... chegar pro meu quarto. Pronto, né? Você tem as reservas. Antigamente era, quem sabe, feita, não sei quantos %, mas majoritariamente por telefone. Hoje é Book, é hotels.com. Isso tudo é um software que é interligado com o software do hotel. Então, você exige uma infraestrutura. Um hotel, ele precisa emitir nota 24 horas por dia, porque tem um hóspede que quer sair 3 da manhã, tem um hóspede que quer sair 7 horas da manhã, tem outro que quer sair 2 da tarde. E, cara, ele não quer ficar esperando a notinha chegar no e-mail, porque ele quer chegar ali e já colocar na empresa dele para fazer o reembolso, enfim, o trâmite que ele precisa lá dentro. Então, um ambiente de hotel é um ambiente crítico, né, na área de tecnologia. Mas você veja, olha, é o comparativo, porque eu sei, porque esses tempos atrás, já um tempo atrás, eu sentado tomando café lá com o Daniel, eu fui fazer uma visita e nós estávamos comentando as diferenças de área. Cara, em um hotel, se você estiver atrasado para o teu voo e ele não puder imprimir a nota, eles senhor, depois eu lhe mando por e-mail, se ele está bom, até logo e vai. Ninguém morre, né? Ninguém morre. Isso aí. Tá ninguém certo. morre, ninguém tem um prejuízo financeiro, Tá certo. tá? Ou físico, né? Exatamente. E o Daniel é preocupado que a internet dele funcione 100%. Ele tem redundância. Ele tem 3 internets lá boas, hein? Sim, eu sei, né? Que ele me mostrou. Ele foi lá me mostrar, cara, isso aqui foi o Pelissar que fez e tal. Bonito, bem montadinho e tal. E tudo funcional. Ele tem essa preocupação. Cara, ele é do ramo hoteleiro. Nós que somos do ramo de segurança eletrônica e prometemos para o nosso cliente que vamos estar sempre olhando por ele, veja bem, se cair por um tempinho, não tem problema. Não tem problema, sim. Eu levo segurança muito a sério. Quando a gente botou o lema do IRIS para monitoramento para profissionais, não é porque eu sou metido a besta, mas é porque eu vim do ramo de segurança. Eu fui gerente operacional, gente. Eu tomei na cabeça. Eu fui o cara que tive que sentar muitas vezes no meio-fio, porque a empresa que eu trabalhava também tinha seus furos e ainda tentava ser boa, mas eu era o cara que sentava no meio-fio com o cliente para dizer assim, pois é, né? Levaram, né? Tá? E eu não quero que nenhum cliente meu passe por isso. A gente cuida. Só que eu cuido do meu lado. Eu cuido da minha cloud. Você sabe disso. Ajuda a nossa infraestrutura lá. A gente trabalha ela bem redondinha. Eu estava falando outro dia no outro podcast. Nós recebemos mais de 1.000 tentativas de invasão por dia. Tá? É muita coisa. Graças a Deus, todos os sistemas bloqueiam isso de uma maneira legal. Tá? O problema é do lado do meu cliente. O que ele está fazendo para se proteger? É isso. Sabe o que eu vejo, Ronald? A gente pode errar em coisas que não estão no nosso controle. Então, por exemplo, sei lá, a base ficar sem energia mais que 4 horas e meu gerador dar uma falha e não subir. É horrível, mas ok. Putz, você tinha um gerador, ele não subiu por algum problema, tal. Agora, você errar em coisas que são muito previsíveis, como só ter um link de internet, não configurar direito o teu microtik, não configurar direito o servidor, não ter um backup, aí não tem como admitir esse erro, né? Então, vamos deixar para errar, se for para errar em coisas muito difíceis, não vamos errar no básico, né? Um ponto bem interessante. Hoje em dia, a gente releva uma situação, acabou a luz, ok. Acabou a internet, a gente já fica, como assim? E aí, não tem como? Tem que ter redundância. A gente aceita mais a desculpa de não ter luz, porque aí é uma coisa maior do que uma internet que a gente sabe que tem como contornar de várias formas. E é relativamente barato. Sim. É relativamente barato. Enfim.
Muito bem, gente. Acho que vamos para as nossas considerações finais. A gente já se alongou bastante, deu para conversar bastante. Eu queria poder falar muito mais. Vai longe. Não, se for falar, eu queria que o João desse aula de como você configura isso, como é que você faz essas coisas. Pô, será um prazer. Porque a gente sente essa necessidade, a gente passa por muitas dificuldades, tanto em suporte, mas principalmente não é só... Eu não estou reclamando que a Iris sofre por causa disso. Eu vejo meus clientes sofrerem por causa disso. E isso eu tenho dó, porque assim, cara... Você precisava ter treinado melhor a tua equipe. Né? Você precisava ter uma infraestrutura um pouco mais montada. Por isso que a gente, quando entrou na nuvem, a gente falou, cara, eu prefiro que você vá para a minha nuvem. Não. Porque daí tira um peso enorme da pessoa também, né? A responsabilidade, grande parte, passa a ser de vocês. É aquela história, o backup é minha, a conectividade é minha e tal. Eu garanto mais para você. Eu só não fico responsável pela única coisa que nós não falamos direito aqui, que é a história da operadora de GPRS. Né? Que é o... A gente não pode falar mal, porque as pessoas matam a gente. Mas achar que GPRS é um negócio fantástico que vai salvar a vida de todo mundo... Eu gosto muito do GPRS, Ronald, para uma redundância. Eu adoro ele como uma redundância. Porque a minha central, por exemplo, é uma central IP. Então, ela é monitorada via internet. Só que eu tenho um módulozinho GPRS dentro dela. Então, lá na empresa é assim. Caso caia a internet, que são 2 links, a central vai conseguir se comunicar teoricamente pelo GPRS, mas que a gente sabe que não é sempre que está funcionando. Muito suscetível também, né? E que também não é, bem dizer, uma culpa da operadora. Esses dias eu tive que dar uma pequena explicação nos nossos meninos. Assim, aqui eu tenho uma torre. Essa aqui é a torre de... Essa torre, e eu tenho um amigo meu que implantou a maior parte das torres do país, porque ele fez todos os projetos de telecom há muito tempo, e ele diz assim, cara, cada torre ela tem uma capacidade de conexões. Perfeito. Então, meu celular está conectado nessa torre, o seu, todo mundo aqui está conectado nessa torre. Bom, entrou um cara de fora. Ela vai dizer, putz, eu preciso dar conexão para esse cara, ele está pedindo para entrar. Quem não está usando? O Jonas não está navegando na internet, ele não está pingando nada. Vou tirar o Jonas. Não, o Jonas está usando. Daí lá tem 40 naquela... Né, vamos dizer que essa torre tem a capacidade para 10 mil conexões. E, por acaso, na vizinhança onde ela opera, porque ela é pequena, ela tem lá 2 mil centrais de alarme conectadas, transmitindo. Mas o que ela está transmitindo? Keep. 4 bytes. Só pra dizer que tá... Tô ligado. O motorzinho da Apple só faz o seguinte, sai fora, você não faz porra nenhuma aqui dentro. Você é um chipzinho M2M, você não é um 4G que o cara vai gastar os 400 mega que eu dei para ele, né? O plano é de 10 GB. É isso. A decisão é essa, tá? Ela não vai deixar você com o seu celular não conseguir falar pelo WhatsApp ou conversar com alguém numa videochamada, porque tem um chipzinho conectado lá. Não tá consumindo nada, vamos dizer. Exatamente. Tá? É a decisão econômica da operadora. Só que daí que cai. Quando essa ERP desconecta, o painel de alarme não sabe que isso aconteceu. E o software de monitoramento de outra ponta também não sabe que isso aconteceu. Quando é que ele vai saber? O software vai saber quando ele pegar e dizer assim, eu devia ter recebido um keep, já faz 3 minutos. Nossa, eu não recebi um keep, tem alguma coisa errada. E aí ele vai desconectar e esperar que o painel lá do outro lado também... Nossa, eu estou tentando mandar keep e ninguém me responde. Aí que ele vai tentar uma nova conexão com aquela ERP. Ele não vai tentar antes. Né? E nesse negócio... eu fiz keep de 3 minutos. Show de bola. No máximo, em 6 a 9 minutos, você está no ar de novo. Você botou um keep alive de 120 minutos. Vai demorar 6 horas para esse painel voltar. É isso aí. Triste, né? João, um recadinho do coração final aí pra galera, então. Eu acho que o recado final, Jonas, eu quero dividir em 2, né? O primeiro é não economizar em coisas bobas. Não economizar em cabo de rede, não economizar em microtik, em roteador e servidor, porque isso é a base da operação. E o segundo é projetar o que você vai fazer para comprar os equipamentos certos e para investir de forma correta. Porque não adianta nada você não economizar e investir errado, né? Então, eu acho que o segredo é esse. É um projeto bem feito com uma boa execução. Se precisar contar com uma empresa para fazer infraestrutura de rede, pode contar com a PLSS. Muito bem. Tá certo, né? Tem que fazer o comercial. Tem que fazer o comercial também, concordo. E nós da Iris, Ronald? Eu acho sim. Trazer o João aqui para mim foi proposital, justamente. A gente queria poder dar aula junto com ele, mas é chamar a atenção para as empresas que tem que cuidar da sua infraestrutura, tem que ter um material... Porque cada vez mais ela vai ser exigida. O equipamento que você tem hoje, daqui a um ano, não vai ser mais útil porque as coisas mudaram. A tecnologia de segurança, Jonas, ela está mudando muito. Assim, a passos muito rápidos.
Né? Veja, eu estou lá na empresa, nós estamos testando um equipamento que o cliente mandou para nós, né? Cara, uma câmera, são 2 câmeras lá que vão dentro do carro, elas têm rastreador, elas mostram para onde o carro está indo, a via, mas também mostram o motorista. Se o carro parar, ela avisa. Se o motorista piscar porque está com sono, ela avisa. Se o cara acender um cigarro dentro do carro, ela avisa. Uma telemetria Se alguém completa. chegar e der um tapa na cabeça do motorista, ela avisa. É o louco. É um negócio louco. E funciona em 5G. Não é quase, é 5G. Ela tem que ser... Cara, fantástico o equipamento e nós estamos integrando isso na nossa plataforma para rastreamento de frotas, para empresas de segurança, não só também para transportadoras. Então, nós estamos fazendo essa integração. Né? É um produto fantástico. Mas não adianta eu ter esse produto fantástico, eu vou lá e mostro o videozinho do fabricante para o meu cliente diz, eu quero isso aqui. E aí, quando tem que conectar esses equipamentos na tua infraestrutura, ela não segura. E aí, eu estou gerando o quê? Estresse dentro da minha empresa, meu cliente irritado porque não funciona. Tá? Um jogo de acusação fabricante acusando empresa de software acusando o cliente acusando Jesus Cristo, e aí não vai dar certo. Eu estou tentando evitar isso. E eu peço para os nossos clientes assim, cara, invista na infra, trabalhe lá direito. Não tem um técnico, contrata um. Acha um cara bom para te ajudar. Não sabe quem? Cara, liga para nós, a gente indica. Mas cuide de você ter uma infraestrutura que não te incomode. Porque quando ela resolve incomodar, meu amigo, aí é o desespero. Eu já vi cliente chorando comigo, sábado, 4 horas da tarde, meu servidor pegou vírus. Não tem o que a gente fazer, né? Ou o que é pior, teve um que ligou a receptora de linha telefônica direto no servidor. Ai, que dó. Aí o raio veio pela linha telefônica, Jonas. Queimou tudo. Tudo. Queimou tudo. Ficou preto. Né? E aí? A minha vontade era chorar. Um gasto bobo que o cara não quis ter. Sim. A minha vontade era chorar com o cliente. Sabe? Porque eu sei o quanto ele lutou para ter a empresa, o quanto ele queria, o quanto ele depende daquele faturamento para sustentar os colaboradores e a sua família. E por exemplo, por causa de um detalhezinho bobo de R$50. E você vê que não é má vontade, né, Ronald? Às Não. vezes é falta de projetar, é falta de parar e pensar. É desconhecimento, descuido, às vezes, né? Porque ninguém te é. alertou. Ninguém foi lá e te contou qual é a realidade disso. Quer dizer, não, põe aí que funciona. Não é assim. Para estudar um pouquinho. É isso que eu digo para os nossos clientes. E eu acho que é isso, gente. Muito bem, muito obrigado, João, Eu que agradeço. pelo vasto conhecimento aí. É que nem o Ronald falou, daria para fazer um podcast de 10 horas aí só conversando as coisas que aconteceram, mas eu acho que para introduzir o tema foi bem bacana. Quero agradecer você que estava assistindo e para mim a mensagem ficou muito clara. Simplicidade não quer dizer que é fácil de ser feito, né? Para que as coisas sejam simples, muita coisa por trás, teve suor, engenharia por detrás de tudo, infraestrutura bem adequada. E para passar isso para o teu cliente de uma maneira fácil, você tem que, logicamente, também investir em infra e tudo mais. Né? Eu acho que as dicas aqui foram bem valiosas. Espero que, se já não aplicam, passem a buscar isso. Procurem empresas que façam esse tipo de coisa, por exemplo, a da Pellissari, mas que estejam entendendo que, cada vez mais, conectividade vai estar unindo e não desunindo, vamos dizer assim. Né? Então, a ideia é que a gente utilize... a conectividade conecta. Tem que usar a tecnologia a nosso favor. Né? É isso, então, gente. A gente fica... Eita, me engasguei. É isso, gente. A gente espera vocês numa próxima e até mais. Tchau, tchau.